Vanessa, sou mãe do Arthur, diagnosticado dentro do transtorno do espectro autista. Sejam muito bem-vindos a esse canal. Se vocês estão gostando dos nossos conteúdos, não se esqueçam, inscrevam-se, ativem o sininho, curtam e compartilhem para que muitas famílias possam ser alcançadas também. Ontem foi dia 2 de abril, né? Dia Mundial da Conscientização do Autismo. E eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de ontem, né? A baguncinha com o Arthur. E é claro, eu não poderia comemorar de uma outra maneira, com fotografia, que é algo que eu amo e que pra mim é desafiador fotografar o Arthur, porque ele tem toda aquela dificuldade de olhar, né, de prestar atenção, mas eu espero que o resultado vocês tenham gostado. Então, como eu estava falando anteriormente, como ontem foi dia 2, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, hoje eu vim trazer para vocês uma média de 10 a 15 características que na época em que eu tinha dúvidas sobre o Arthur, eu pesquisei na internet e achei esses resultados, né? E lembrando que eu não sou profissional, eu sou apenas uma mãe e compartilho aqui o nosso dia a dia, coisas que eu passo com ele, que acontecem comigo, e tô passando essa informação porque eu pesquisei na época sobre essas características, lembrando que a fala isolada, ela não é uma característica de autismo, tá? A médica me explicou sobre isso quando eu levei o Arthur na neuro. Ela falou que se fosse apenas atraso na fala, não seria. Porém, ele tinha um atraso na fala associado a muitas outras características. De todas essas que eu vou estar falando aqui, se o seu filho tem uma, duas ou três, não quer dizer que ele tem autismo. Agora, se ele tiver muitas coisas, é bom que você procure um profissional o mais rápido possível para que você tenha certeza se realmente o seu filho tem ou se não tem. Então vamos lá, as características, inclusive eu até anotei aqui num caderninho para poder estar falando para vocês, porque são muitas. Essas características que eu vou estar trazendo hoje aqui para vocês, que na época eu pesquisei e deixei até anotado, e agora eu repassei para poder trazer para vocês, são em crianças a partir de 2 anos de idade. Bebês também têm outras características, né, da idade, mas esse aqui eu vou estar falando sobre as crianças a partir de 2 anos de idade, mais ou menos, tá bom? Vamos lá. A falta de contato de olho no olho. A maioria das crianças com autismo tende a ter essa dificuldade de estar olhando a gente nos olhos, né? Por isso que muitos profissionais pedem que, quando a gente for falar com a criança que tem autismo, que a gente fique na mesma altura dos seus olhos, para que a gente consiga estar fazendo esse contato, embora seja bem difícil, né, no início. Falar na terceira pessoa. O Arthur ainda não fala. Porém, se ele quisesse falar na terceira pessoa, o certo seria ele falar: eu quero água. Porém, se fosse o caso dele falar, e se fosse na terceira pessoa, ele diria: Arthur quer água. Então, se a criança tende a falar na terceira pessoa, ao invés de se referir a ela mesma, é uma característica também. Isolamento social e dificuldade de interação. Esse é um fator bem assim, expressivo, né? É uma das primeiras coisas que se percebe. Quando a criança não tem muitas características, ou até meninas que conseguem, muitas das vezes é confundido com ser tímida, né? Quando vão para a escola, essas crianças elas tendem a não ter essa interação com as outras crianças. Não demonstram interesse em estar brincando, em estar participando da conversa, em estar interagindo nas brincadeiras. Então, muitas das vezes, muitos pais só conseguem perceber que seus filhos realmente têm algo diferente quando a professora
percebe isso, porque às vezes eles mesmos não percebem em casa, até porque às vezes não tem outras crianças da mesma idade para estar interagindo. Então, quando a criança vai para a escola, aí é que eles lá percebem e geralmente chamam os pais para estarem conversando, para estarem procurando a ajuda de um profissional para poder estarem ajudando a essa criança. Dificuldade de reconhecer emoções. Crianças com autismo têm essa dificuldade. Elas não sabem o que é alegria, o que é tristeza, o que é estar com raiva, o que é estar sério. Eles não reconhecem, não conseguem separar esse tipo de emoção. Não, o Arthur, inclusive, não consegue. Ele não sabe quando a gente está triste, quando a gente está alegre, quando a gente está com raiva, está irritado. Ele não reconhece ainda essas emoções. Outra característica é um riso fora de hora. Quando às vezes do nada a criança está lá parada brincando, às vezes está vendo um desenho, mas um desenho não tem nada de engraçado, e de repente a gente olha e pega ele rindo sozinho, como se estivesse, sei lá, imaginando alguma coisa, né, e tal. E isso também é uma característica. O Arthur, inclusive, de vez em quando acontece isso, ele começa a, do nada, a rir sozinho, sem ter nada que ali naquele momento faça ele rir. E eu pego ele às vezes sorrindo sozinho e como se alguma coisa de muito engraçada ali estivesse acontecendo com ele. Rigidez na rotina. Tendem a fazer tudo naquela ordem, naquele cronograma, não aceitam que nada seja invertido, né? Vamos lá, por exemplo, uma criança que você queira colocar para dormir à tarde. Tem criança que já tem toda aquela rotina que para ela dormir é somente à noite. É depois de um banho, é depois da mamadeira e ela vai dormir. Daí, se você tenta fazer com que essa criança durma à tarde, que ela sabe que ainda é dia, que não é a hora dela dormir, ela não consegue, porque isso aí é uma quebra de rotina para ela, né? Então, ela não aceita e isso faz com que essa criança fique bastante irritada. Dificuldade para aceitar grandes mudanças. O que seria isso? Vamos, dar um exemplo, que vocês morem numa determinada cidade e tenham que se mudar para um outro apartamento, uma outra casa, porque digamos que seu esposo, a sua esposa foi promovido e aí o trabalho já é em outro local e ficou inviável onde vocês moram, né? Então, até essa criança se adaptar aquela nova casa, aquele quarto, aquele banheiro, que tudo é diferente do que ela já estava acostumado, isso é muito estressante. Dificuldade de imaginar. Crianças com autismo não conseguem brincar de faz de conta. Eles têm muita dificuldade quanto a isso. Eles não conseguem brincar de imaginar. Para eles isso é bem complicado mesmo. O que acontece? Os pais, né, as pessoas que estão ali mais próximas no dia a dia, que tendem a passar a ensinar essa criança a brincar de faz de conta, porque por ele em si, ele não brinca. Tipo, vamos supor, o menino tem aquele negócio de pegar o carrinho, pá, bater, e aquela coisa toda, aí bateu, acidente, não sei o que. Criar toda aquela brincadeira ali do imaginar, né? A menina já tem aquilo, é meu bebê, eu vou cuidar, eu vou trocar a fralda, eu vou dar comidinha. Eles não, tanto os meninos quanto as meninas não conseguem fazer esse tipo de brincadeira. Hiperfoco. O que seria o hiperfoco? O hiperfoco é quando algo assim que para eles é de muito interesse, tipo, gostam muito de números, gostam muito de letras, gostam muito de dinossauro, gostam muito de carro e às vezes sabem todos os tipos de carro, cor, enfim. Esse hiperfoco, que é um foco assim muito concentrado em alguma coisa, também é um sinal. A dificuldade de atender pelo nome, né, que o Arthur tem demais,
ao ser chamado pelo nome Arthur, parece que ele não reconhece que ele é o Arthur. E a grande parte das crianças com autismo tem essa dificuldade de atenderem ao chamado do nome. Quando são chamadas pelo nome, elas simplesmente é como se elas não escutassem, como se elas fossem surdas. Elas não conseguem, né, atender ao chamado. Crises sensoriais por excesso de estímulo. Eu vou dar um exemplo, ida ao shopping. O Arthur, algumas vezes, ele tem essa dificuldade, né? Principalmente quando às vezes a gente pega ele para entrar dentro de uma loja, ele se recusa, ele fica se jogando para trás e começa, né? Aquele showzinho que ele começa a dar, que eu digo. Que aí ele começa a ficar irritado porque ele cisma que ele não vai entrar ali naquela loja e alguém tem que ficar com ele do lado de fora, né? Porque aí ele começa a se jogar, começa a chorar e não entra de jeito nenhum. Às vezes, do nada a gente está passeando e ele também fica irritado e aí quer sentar no chão do shopping e fica lá sentado como se fosse uma birra, né? Chorando, estressado. E eu, na terapia, eu perguntei isso e ela me explicou, né, falando que são as crises sensoriais, porque ali naquele local tem cores diferentes de luzes, muitas pessoas falando ao mesmo tempo, muitos sons vindo de vários lugares, né, às vezes daqueles games que tem, onde as crianças ficam brincando e às vezes tem alguma outra atividade ali que tem um som alto, enfim. Então ela explicou que esse comportamento é devido a isso. Ele não consegue assimilar tudo, e é como se fosse tudo ao mesmo tempo na cabeça dele e ele fica estressado. Então as crises sensoriais acontecem dessa maneira. Atraso na fala, né? Que é algo bem significante no quadro do Arthur. Ele já vai fazer 3 anos, ele ainda não tem fala com comunicação. Agora que ele está começando a fazer imitação e está começando a falar algumas palavrinhas, não nitidamente, mas só a falar, mas não está se comunicando ainda através dela. Então, o atraso na fala é algo assim bem gritante, né? Embora não seja, tipo assim, se é só um atraso na fala, então não. Mas se é um atraso na fala junto com N outras coisas, aí é um caso que deve ser avaliado. Regressão na linguagem ou até mesmo a perda total da fala. Ninguém entende, ninguém sabe explicar ainda o porquê que isso acontece, mas é uma característica bem forte, bem marcante para pessoas, crianças, não digo pessoas adultas, mas mais na fase mesmo de criança, que tem autismo, que às vezes está no seu desenvolvimento normal, né? Começa a falar com a idade certa, algumas coisinhas e o vocabulário vai aumentando. Mas quando atingem uma certa idade, algumas param totalmente de falar e outras regridem, começam a falar bem menos. Linguagem própria. É tipo aqueles balbucios que o bebê, quando está começando, quando está bem novinho, começa a fazer, né, aqueles barulhinhos que eles chamam de linguagem própria. E crianças com 2 anos de idade não tendem mais a ter esse tipo de balbucio de bebê, porque elas já sabem falar, né, de tudo, um pouquinho. Então, esse balbucio, que inclusive até o Arthur tem muito, né, isso são coisas, são balbucios que bebês que fazem muito, né, e não são muito comuns mais para a idade dele. Estereotipias. O que seriam? São aqueles movimentos repetitivos que muitos têm, que é balançar para frente, ou balançar para os lados, ou sacudir as mãos, ou fazer assim,
ou às vezes ficar fazendo assim. São coisas que muitos têm, né? O Arthur, ele tem muito isso de ficar balançando para um lado para o outro, principalmente quando ele se empolga com algum desenho que ele gosta muito. Aí antigamente a gente achava que era ele brincando de dançar, porque ele em pé fazia isso de um lado para o outro, a gente falava que ele estava dançando, quando na verdade ele não estava dançando, era uma estereotipia já que ele apresentava, né? Fala repetitiva sem sentido. Vamos dar um exemplo que, sei lá, a criança esteja dentro do carro, indo para algum lugar, e ela fique falando: o cachorro late, o cachorro late, o cachorro late, o cachorro late. Isso também é uma característica, porque talvez seja algo que ele ouviu alguém falar há umas horas atrás, alguma coisa do tipo, e de repente numa hora em que não tem nada a ver, que tipo, ele tá dentro do carro indo para algum lugar, ele vai ficar repetindo: cachorro late, cachorro late, cachorro late. Foi algo que ficou preso na mente dele, e agora ele está fazendo essas repetições sem sentido para aquele momento. A criança parece desconectada, como se não estivesse ali naquele local. Você de repente vê ela parada assim, olhando para o nada. Acontece muito com o Arthur, às vezes eu penso que ele está olhando a televisão, olhando desenho. Aí eu vejo que ele está com o olhar bem parado, como se estivesse pensando em algo. E eu entro na frente dele, porque se ele estivesse olhando para a televisão, o que ele faria? Ele desviaria o olhar porque ele quer continuar vendo aquilo na TV. Mas às vezes eu entro na frente dele e ele continua lá, paradinho, olhando na mesma direção. Então é como se ele não estivesse ali naquele momento, estivesse, não sei, no mundo dele, imaginando alguma coisa. Vocalização. São gritos, algumas tipo ou Arthur faz muito isso também, devido à ausência da fala. Às vezes ele tá sentado lá brincando e fazendo mas não é a de a letra A, é a que ele realmente é algo que ele fica vocalizando e que não sei qual o sentido que faz na cabeça dele, né? Muita dificuldade em ser interrompido naquilo que está fazendo. Um exemplo: se o Arthur está sentado brincando com algo que ele gosta ou que ele esteja ali concentrado, e eu pego ele assim de repente: vamos tomar banho. Nossa, ele fica muito irritado. Ele começa a se esticar todo, ele começa a chorar e ele fica tentando voltar para ali para onde ele estava, e ele não aceita de jeito nenhum ser interrompido naquilo que ele estava fazendo, porque ele, na mente dele, ele tem que finalizar aquilo para começar uma outra coisa. Então, geralmente eu chego e falo: Arthur, vamos tomar banho? Vamos tomar banho. Aí ele continua ali concentradão naquilo que ele está fazendo. Aí o que eu faço? Pego a escova de dente, falo: vamos escovar o dente, vamos lá no banheiro escovar o dente. Aí é que ele se desconecta da brincadeira, levanta e segue em direção ao banheiro. Agrupar objetos por cor ou por forma. Gostam de colocar tudo ali do ladinho um do outro: amarelo, azul, verde, vermelho, ou então por formas, tudo que é redondo, tudo que é quadrado, tudo que é triangular, né? Eles têm muito essa mania de organização por cores, por formas. Então é uma característica bem predominante também, quando usam a nossa mão para levar até o que eles querem. Eles levam a nossa mão ao invés de apontar para o que eles querem. Essa é uma característica que o Arthur tinha, agora não tem, depois que ele começou a fazer as terapias. Agora de dezembro para cá, ele aprendeu a apontar. Então ele não faz mais isso, mas ele durante muito tempo ele andou fazendo isso sim.
Ele levava a minha mão até o que ele queria, se era água, se era biscoito, se era alguma coisa na geladeira ou um brinquedo que estava no alto e ele não conseguia pegar. Ele fazia muito isso. Andar na ponta dos pés. Para mim, isso era uma característica de criança que está descobrindo o que é o andar, de como que é andar. Então, para mim isso era normal, sendo que é uma característica que deve ser observada, que eles tendem a fazer isso, andar muito na ponta dos pés. Então, pessoal, essas foram algumas características que eu separei para trazer hoje para vocês, que eu achei interessante falar sobre isso nessa semana, né, de conscientização do autismo, né, que às vezes você tem uma certa dúvida, mas às vezes não sabe a quem recorrer. Então, se o seu filho se encaixa em muitas dessas características, isso é um sinal de alerta. Não deixe passar, procure um profissional bom que entenda do assunto, para que essa criança possa se desenvolver o máximo possível que ela tem de capacidade, para que ela possa crescer um adulto independente, né? Se vocês gostaram do vídeo de hoje, não se esqueçam, inscrevam-se, ativem o sininho, curtam e compartilhem para que muitas pessoas possam assistir a esse vídeo e possam ser alcançadas. Então, tchau!